Boa noite, que o nome do Senhor seja glorificado. Quanto tempo? Gostaram do visual? Visual novo, cenário novo, tudo novo. E eu estou aqui com o meu parceiro, meu amigo, presbítero Levi. Fala uma boa noite para o pessoal. Boa noite. Visual novo, hein, presbítero? Fazia tempo que eu não via você de cara limpa. Tá limpinho. Hoje eu dei uma caprichada de novo. Falei assim, não, hoje vamos começar legalzinho, né? É isso aí. Boa noite para os nossos irmãos que estão no chat, outros estão chegando, porque nós estamos com muitas mudanças no nosso sistema de gruta, e hoje nós iremos fazer um bate-papo acerca da unidade, como desenvolver unidade. Nós sabemos que é de extrema importância a unidade no meio da igreja, porque é somente por unidade que nós nos transformamos naquilo que Deus tem para nós. Deus ama a unidade e Ele quer que nós vivamos em unidade uns com os outros. Mateus capítulo de número 12, uma passagem emblemática que eu já ensinei aqui, e eu não vou ficar preso nela, mas eu gostaria de mostrar a importância da unidade, porque o objetivo nosso é a gente conversarmos sobre esta característica da igreja. A igreja, ela deve ser unida. E como nós podemos alcançar isso vivendo uma vida no Espírito de Deus, né? Como desenvolver unidade? E aí, presbítero, você acha que é fácil desenvolver unidade? O que você acha? Hoje eu tenho que entrar pelo lado aqui, né? Desenvolver unidade, eu estava pensando enquanto estava em casa, como o pastor tinha comentado comigo antes, lá depois do serviço, e algo me chamou a atenção, sabe? Fiquei assim, um pouco negociando essa palavra, a questão de unidade. O que nos leva a se conduzir em questão de unidade e qual a relação que tem com a aliança? Unidade e aliança. Você está fora da câmera. Você está falando... Eu tenho que vir pro lado de cá, eu estou vindo pro lado de cá. Pode falar de novo. Eu estava refletindo a respeito da questão da unidade e que, assim, nós pensamos sempre em unidade, nós pensamos num modo de juntar, né? Colocar todo mundo junto, né? De uma certa forma. Mas eu estava pensando em relação da unidade com a aliança. Sim. Qual que é essa fundamentalização? Porque nós vemos muito dentro da palavra de Deus a respeito da aliança que Deus tem com o homem. Sim. Né? Mas qual que é a relação que isso traz à unidade do homem com Deus? A aliança tem a ver, mas nem só o fato da gente ter uma aliança que a gente está conseguindo viver uma vida de unidade. Então, nós precisamos entender como nós podemos viver este plano de Deus na nossa vida. Mateus capítulo de número 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Nós sabemos que Jesus disse essa mensagem quando ele é acusado, a palavra mais forte é incriminado, de fazer uma obra segundo o poder do inimigo, o poder de Beelzebu, que segundo a Bíblia é o senhor das moscas, Baal-zebu, né? Então, o que Jesus responde? Ele responde da seguinte maneira: sem unidade, um reino não pode prevalecer. Pensando de maneira humana, nós só podemos falar da unidade de maneira humana. Tem alguns movimentos que trazem uma reflexão sobre unidade, mas que não explicam na totalidade. Eu acho que o grande problema é que, quando nós falamos da unidade, nós confundimos a unidade com a união. Nós temos uma grande confusão com relação a isso. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos um comparativo de que a unidade ela é
como um time de futebol. E, na verdade, um time de futebol ele é estimulado pela competitividade, não pela unidade. Existe parceria. E parceria é um aspecto da unidade. E eu posso falar do time de futebol por quê? Porque, como professor de futebol, como um ex-atleta, eu vivi muito dentro do ambiente do esporte, e eu posso te dizer que nós temos uma competitividade sadia, e quando essa competitividade sadia, ela alcança um nível de parceria, nós temos um time entrosado e não é uma unidade. Por quê? Porque a unidade é a capacidade que eu tenho de a minha individualidade se diminuir diante do coletivo. E dentro de um time de futebol, por exemplo, eu não diminuo a qualidade do atleta. Eu exploro toda a qualidade daquele atleta para que ele possa trazer um melhor resultado para um todo. E a unidade não é a exploração do indivíduo, e sim a morte do indivíduo por um propósito maior. Há sacrifícios? Sim ou não? Sim, há sacrifícios, né? Nós vemos que alguns atletas precisam fazer sacrifícios pelo time, mas a grande maioria está trabalhando dentro de uma linha de conforto, uma linha de conforto do grupo, né? Então, dentro de uma área de conforto, e normalmente quando nós estamos falando da unidade do reino de Deus, nós falamos de uma linha de desconforto. Não é uma parceria somente. Então, nós confundimos com uma parceria, com estar no mesmo ambiente, com ter a mesma linguagem, mas não é só uma uniformidade. É diferente. Uma coisa é a uniformidade de um time de futebol, todos vestirem a mesma camisa, e outra coisa é a unidade bíblica. É muito diferente. Eu não posso somente ter parceria, eu não posso somente desenvolver um companheirismo, eu preciso de algo maior. Eu preciso de algo mais. E o que a Bíblia está dizendo em Mateus capítulo de número 12? Jesus está dizendo um princípio básico, e aqui nós iremos falar de tudo, tá? Digamos que é um programa, o Gruta é um espaço onde todos nós estamos aqui imbuídos de buscar a melhor capacitação, a melhor mentoria. Essa mentoria nós iremos focar na nossa capacidade, na nossa individualidade de buscarmos unidade. Então vamos lá. O que a Bíblia está dizendo aqui? O que Jesus está sendo questionado? Ele está sendo questionado de expulsar demônios por um poder espiritual do mal. Ou melhor, ele está sendo chamado de filho do diabo, né? E um ponto importante a notar aqui é que essas pessoas que o acusam não têm unidade com ele. Na verdade, quando há esta acusação, eles não o conhecem. Então, o primeiro ponto da unidade é o autoconhecimento que nós temos e o conhecimento que nós temos uns dos outros. Percebe? Então, qual o grau de conhecimento que você tem de mim? Qual é o grau de participação que você tem na minha vida? E qual o grau de participação que eu tenho na sua vida? Se eu quero manter unidade com o meu irmão, o presbítero Levi, por exemplo, eu preciso desenvolver pontes de participação na vida uns dos outros. Eu preciso conhecer. Eu preciso saber quem é. Ponto de conhecimento. O que não havia naquelas pessoas que acusavam Jesus? Eles não tinham um conhecimento profundo de Jesus. Sabe, irmãos, essa semana eu estava orando e na minha oração, obrigado, presbítero, na minha oração, eu pedi para Deus, assim, porque Deus tem sido gracioso conosco. Eu não sei se vocês têm notado essa graça de Deus, onde a gente tem conhecido muito do conhecimento
de Deus. Nós temos tido muito conhecimento acerca de quem é Deus, do plano de Deus, do propósito de Deus. Deus tem falado de maneira muito graciosa no meio da igreja, e isso eu não acredito nem a capacidade do pastor, porque não é a minha capacidade, e quando eu também não prego, Deus também continua sendo gracioso e continua falando no meio da igreja, de maneira muito boa, né? Muito grande, muito maravilhosa. E a minha oração foi o seguinte: eu quero conhecer Deus pelo conhecimento bíblico, conhecer o propósito, mas eu quero conhecer também do poder de Deus. Eu quero conhecer dessa fonte de poder. Coisa que a gente já viu, coisa que a gente já experimentou, coisa que a gente já vivenciou, mas a gente não pode deixar de experimentar o conhecimento espiritual de Deus. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós temos um problema que é um entrave para a verdadeira unidade, que é a intelectualização da fé. A intelectualização da fé leva a gente a um problema terrível. Eu participei de uma corda, e aqui eu posso falar de forma bem aberta, sem filtro, né? Nessa corda tinha uma pessoa que estudava teologia. E uma das participantes daquela corda falou a seguinte frase: agora nós temos um teólogo no nosso meio. Eu pergunto para você, teólogo é só quem estuda teologia ou quem se forma em teologia? Eu que sou formado em teologia e bacharel em teologia, eu não assumo o posto de teólogo porque eu tenho a humildade de reconhecer que eu não faço teologia. Eu aprendo da teologia, eu estudo a Bíblia, eu tento esmiuçar a palavra de Deus com simplicidade. E qual é o ponto? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto que é fundamental para a unidade, que é a eu não sei se eu vou falar essa palavra direito, mas é despavonização do indivíduo. A despavonização do indivíduo. O que vem a ser a despavonização do indivíduo? É que é o seguinte: nenhuma religião de intelectualidade existe uma competitividade muito grande no meio da igreja. Então, todo mundo está em busca de afirmação do ego. Agora, você imagina uma igreja pavonificada, onde cada crente é um potencial pavão que quer erguer suas plumas de conhecimento, porque ele é um carente em busca de reconhecimento. É uma pessoa que não tem o autoconhecimento do que Deus fez nele. Ele não conhece Deus na sua essência revelatória, que é a transformação. E aí, então, ele precisa de plumas, ele precisa de pompa, ele precisa de afirmar outra pessoa que vai confirmar a ideia de outra pessoa. Ele precisa de um alinhamento com determinadas pessoas, porque não pode ficar de fora de um movimento desta alimentação, desse inflar de ego que a igreja pode trazer. Na verdade, é uma contramão à unidade. Como é que eu vou criar um vínculo de unidade com uma pessoa se eu estou elevando a outra sem reconhecer que existe já teologia no meio da igreja? Que só o fato da gente estudar a palavra de Deus, nós estamos pensando teologicamente. Eu não preciso estar num seminário para poder pensar de forma teológica. E aqui eu não estou desmerecendo o seminário, mas eu estou dizendo que a Bíblia, ela não está atrás de rótulos, ela está atrás de vida, ela está atrás de pessoas. Ela está atrás de pessoas que desejam se conectar com outras. Não para fazer uma uniformização, mas para fazer uma grande cooperativa. E aí é que entra o segundo aspecto que nós perdemos no processo de pavonização
que é o processo de competitividade no meio da igreja. E aí eu quero mostrar para você o seguinte: nós temos não para você só, o presbítero Levi que está aqui do meu lado, mas para você que está me ouvindo, nós temos uma guerra, e você tem ouvido aí qualquer jornal que você abre no Brasil hoje, há 4 anos, com o evento Bolsonaro. E aqui, para quem sabe, para quem me conhece, sabe que eu não sou de defender nem um lado e nenhum outro, eu não fico aqui usando aqui para falar de política, mas é importante a gente falar, às vezes, que depois do evento Bolsonaro no Brasil, e aqui eu estou fazendo uma constatação, nós tivemos, pela primeira vez na história do Brasil, uma quebra no ciclo sucessório de poder. Pela primeira vez. Por quê? Porque o ciclo foi descoberto que mesmo os antigos ciclos de PSDB eram uma continuação, eram acordos que eram feitos e elevavam os presidentes que eram acordados. Enfim, o evento Bolsonaro acontece no Brasil e aí nós polarizamos a nação. A nação, ela passou a ser uma nação polarizada. Até esses dias atrás, nós ouvíamos todo mundo falando sobre a polarização da política entre direita e esquerda. Hoje você já não escuta muito sobre essa polarização, porque existe uma pulverização do pensamento de direita no Brasil. E aí, tudo que é de direita, eu gostaria de questionar você que está pensando aí se é de direita, de esquerda, mas tudo que é de direita, a gente precisa pensar o seguinte: não é uma questão de ser de direita, uma questão de ser de esquerda, é uma questão de conservadorismo. É uma questão de conservar valores familiares, de conservar valores diante de uma agenda progressiva. Então, tudo que é de esquerda é progressivo e tudo que é de direita é conservadorismo. Veja bem, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o movimento de esquerda, que é o conservadorismo, é uma pavonização de pessoas que estão em busca de um lugar de fala, ou de um lugar onde pode falar, e aí não existe uma unidade no movimento. Então, algumas pessoas perguntam, e normalmente eu converso com a minha esposa sobre isso. A ideia que eu tenho é a seguinte: quando você vê o movimento de esquerda, e aqui eu falo de uma maneira muito respeitosa, eles fazem um monte de coisas que está errado, mas todos defendem. Por causa de um bem maior, que é o poder. Existe uma liderança respeitada, mesmo que essa pessoa possa ter sido presa, mesmo que essa pessoa possa ter mentido, mesmo que essa pessoa possa ter criado um monte de problema, essa pessoa é defendida com unhas e dentes. Ela é a pessoa mais justa da Terra. E na direita? Não, nós somos tão certos, que qualquer coisa errada que vai ferir um padrão de ética, a gente já começa a uma destruição de caráter. E existe um movimento de destruição de caráter. Se você não falar o que eu aprovo, ou se eu não fizer parte, e eu pergunto por que isso acontece na direita e por que isso não acontece na esquerda. Não acontece na direita porque a direita não tem corrupção ativa. E você não ganha para defender. Uma motivação, você não ganha para defender uma pessoa. Enquanto que na esquerda nós temos um movimento de compra de interesse. Então as pessoas vão se vendendo por um interesse maior, vão se vendendo, cada dia que passa o valor é mais alto. A organização, muitas vezes, dos filhos das trevas é muito maior do que aqueles que são filhos de Deus. Por que eu estou falando isso? Aqui eu já não estou entrando no âmbito da política, entre conservadorismo e progressivo, e o progressivo, né? Progressismo. Eu estou falando aqui de uma questão muito clara. Nós não defendemos as pessoas certas.
nós não defendemos quem deveríamos defender com unhas e dentes, da forma que nós deveríamos defender. Nós não ombreamos as pessoas por causa de um chamado, por causa de uma visão, por causa de uma crença. O que Jesus está passando? Ele está passando uma vergonha pública daqueles que nunca deveriam ter acusado de diabo, sendo que ele estava oferecendo o sacrifício verdadeiro que iria aplacar a ira de Deus. Então, nós temos uma capacidade imensa de nunca estar do lado certo, defendendo o que é certo, porque nós não temos uma capacidade muito profunda de defender os nossos mais verdadeiros princípios. Nós defendemos interesses. E aí, quando existe uma mistura de interesses, não há unidade, a não ser que a minha unidade seja motivada por um desvio de caráter e não por um propósito. E não por um propósito. Porque aqueles que viam Jesus caminhando sobre a terra, querido presbítero, e enxergavam nele um homem de Deus, eles se alinhavam com Jesus. Eles não queriam ser maiores que Jesus. Eles queriam receber o máximo que podia. Antigamente nós tínhamos uma tônica na igreja. Qual é a tônica do discipulado? Deixa eu ver se você sabe. Qual é a tônica do discipulado? Quem sabe, escreve aí a tônica do discipulado na igreja. Ah, você deve saber. Não é possível que você não sabe. Quando você começava um discipulado, qual era a tônica que se falava? Você vai estudar com essa pessoa, complete a frase. Aprenda tudo que você puder com essa pessoa. Sugue ela ao máximo, porque ela vai te ensinar o caminho. Essa era a tônica. Qual é a tônica do discipulado? A tônica do discipulado é faça de tudo para manter aquela pessoa na igreja. O que eu posso fazer para manter alguém dentro da igreja? Me diga. Se eu realmente só posso oferecer o evangelho, o que você pode fazer para manter uma pessoa dentro da igreja se você só tem o evangelho para oferecer? O interesse dela de aprender o evangelho. Você percebe? Se nós não temos você percebe a dificuldade que nós temos de nos reunirmos e defendermos um propósito? Veja bem, nós temos constantemente falado do propósito do evangelismo, do propósito da divulgação do evangelho, do propósito da formação de uma igreja forte no Japão, na Europa, de um avivamento, mas a gente se reúne por causa disso realmente? Será que eu realmente quero ser o veículo de um avivamento? Será que eu realmente quero pagar o preço por um avivamento? Será que eu quero ensinar a pessoa tudo? Ou será que eu quero aprender tudo para poder ensinar? Ou simplesmente para eu abrir a minha pluma de pavão em um momento de conhecimento e aí dizer, e agora nós temos um teólogo no nosso meio, como se estudar teologia era a garantia de que alguém está virando teólogo. Gente, teologia, a gente precisa ter um pouco de conhecimento. Nós vamos falar de teólogos, concordando ou não com eles, vamos falar de Calvino. Eu não concordo com Calvino, isso é um problema seu. Vamos falar de Lutero. Nós temos tantos teólogos, o Moltmann, que fizeram teologia, olharam para a Bíblia e sintetizaram a teologia mais sistemática. Nós temos o Pirman, né, que é um mais contemporâneo. Nós temos
Grant, nós temos tantos teólogos que sintetizaram a Bíblia, a salvação, sintetizaram os estudos e tentaram trazer para a gente essas ferramentas. Nós temos uns teólogos mais exegetas, uns críticos históricos, como o Van Hade, que é um teólogo mais dos movimentos javistas, dos movimentos eloístas, são teólogos que construíram teologia, escreveram livros. A gente só estuda essa teologia se a gente estudá-las, se a gente ler, se a gente realmente estudar quando vai para o seminário, porque você pode fazer um Ctrl+V, Ctrl+C, V, C, D, Ctrl+V, Ctrl+C, facinho. Hoje a coisa mais fácil que tem é você fingir ser pastor. Você entra em qualquer plataforma e você sintetiza um texto. Se você tiver um pouquinho de sabedoria, você vai pegar, vai ler, vai estudar e vai reproduzir. Caramba, nós estamos numa revolução de conhecimento e nós estamos errando com relação ao nosso relacionamento com Deus, que tem sido numa esfera somente intelectual. Porque nós somos carentes de um movimento espiritual. Então, a gente precisa de algum reconhecimento. E esse movimento intelectual, ele também é um movimento que fortalece o vitimismo, porque se alguém me corrigir, vai falar, mas quem é essa pessoa para falar o que ela está falando? Quem ela pensa que ela é? Meu Deus do céu, ela só é pastor, então ela tem que falar uma palavra que me anima, que me exorta, que me traz ânimo, que traz fôlego, que traz isso, que traz aquilo, mas eu não estou comprometido com a mazela dessa pessoa, ou seja, com os momentos ruins dela. Nós estamos de um movimento que hoje está comprometido com um sucesso estereótipo. Por exemplo, ser careca é um insucesso estereótipo. Nós sabemos o que é isso. Certo? Então, as pessoas estão tentando reproduzir um cristianismo no exterior. Não vai dar certo. Esse cristianismo de exterior não tem perda da individualidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você perde para ser crente? O que você tem negado hoje para você ser crente? Realmente. Qual é a vontade que está aí clara no teu coração e para eu ser crente eu estou negando esta vontade? Se a gente for avaliar, nós estamos vendo um movimento cristão sem nenhuma negação de si. Sem nenhuma negatividade. Nós estamos criando um movimento cristão com positividades. E esse movimento cristão com positividades, ele é fraco. Ele não vai longe. Porque basta alguém falar algo que eu não concordo, porque diminui demais a minha plumagem cristã. A minha pluma cristã. O que os que acusam Jesus estão dizendo? Quem você é? Quem você pensa que você é para fazer isso? Você está ameaçando a gente. Não, eu estou trazendo salvação para vocês. Não, mas a gente não aceita. Não, mas a gente não quer, mas a gente... Então, percebe? Vamos lá. Como que nós podemos desenvolver unidade? Nós precisamos parar de buscar um cristianismo de intelectualidade, mas nós precisamos buscar um cristianismo de revelação do poder de Deus, de relacionamento, menos religiosidade e mais relacionamento. Esse cristianismo de relacionamento com Deus, quanto mais eu melhoro o meu relacionamento com Deus, a tônica é o conhecido. Eu vou bater na sua perna aqui, porque você está mais próximo de mim. É o conhecido relacionamento triangular. Quanto mais eu melhoro para cima, mais eu melhoro para os lados.
Agora, vamos fazer um reflexo. Como está para os lados? Horroroso. E para cima? Não existe. Se não existiu o relacionamento para cima, não vai existir o relacionamento para os lados. Isso vai ser um discurso vazio. Então, o que eu preciso? Se eu tenho um discurso vazio, eu não posso ser ofuscado no meu estereótipo. Eu não posso ter uma estrela que brilha no meu estereótipo. Do meu lado, uma pessoa que tenha uma vida mais intensa. Então, eu tenho que apagar as estrelas que estão do lado, porque se alguém estiver muito grande do meu lado, essa pessoa vai acusar as minhas fraquezas. E aí a gente vai silenciando quem são os profetas. A gente vai tentando corromper as pessoas. Ninguém pode ficar bom. Ninguém pode andar com Deus. Eu não posso ser uma fonte de motivação. Eu preciso ser um desânimo constante. Porque senão eu vou ter que mudar. Eu tenho que abafar esse movimento. É a síndrome daquela sociedade derrotista. Ninguém pode vencer. Ninguém pode brilhar. Jesus não pode brilhar. Então nós temos que abafar. Quem é você? Você não é de Deus. Aí eu começo a destruir o caráter. Eu pego uma fala, eu pego um gesto, eu pego uma coisinha. Tem alguma heresia? Não, mas eu não gostei. E eu reprovo. Quantas pessoas saíram das igrejas porque não gostou? Você consegue contar nos dedos aí, presbítero? Se tiver uns dedos para emprestar aí. E aí, quer colaborar com alguma coisa? Pensando no início da nossa mentoria, né? Daquilo que o pastor falou em relação ao, como se diz, a unidade, a união, né? Essa diferença que existe e a questão de você ter esse compromisso em relação à unidade, não como união, mas como unidade. Qual que é esse compromisso como unidade? O fato de você conhecer aquele que está do teu lado, Sim. De você ter essa intimidade a ponto de você saber as suas necessidades, mas isso não te fazendo ser maior nem menor. Pelo contrário, você está dentro do mesmo padrão. Sim. Com essas pessoas que você está na sua comunidade. Impostos diferentes, impostos de atuação diferente, mas no mesmo patamar de fé. Ponto. Simples assim. Simples assim. Deveria ser, né? E aí aquela situação de pavão, né? Pavãozão. Pavão. Eu tenho que ser pavão. Se eu não for pavão... Rabo para cima. Pluma. Eu pavão, o resto tudo frango. Sim. Quase essa a ideia. Sim. E realmente isso é uma coisa que tem matado. Sim. Matado o cristianismo e os cristãos nessa ideia de eu preciso saber muito, sim, porém eu não preciso ter relacionamento nenhum com Deus, sim, nem com meus irmãos. Sim. Vamos lá. O que acontece quando você está do lado de uma pessoa que aparentemente sabe muito? Quando você sabe muito também. Qual é a tendência? Vamos lá. O que acontece quando você sabe muito do lado de uma pessoa que sabe muito? Se você não tem humildade. O diferencial é a humildade. E a humildade, meu irmão, eu vou falar o que é humildade. É você apanhar e ficar quieto. Mesmo sabendo que você sabe. É você suportar porque você sabe que você não pode errar. Então você tem que suportar. Por amor a Deus, você tem que suportar. Isso é unidade, isso é humildade para mim. Você pode reagir, mas você vai reagir? Vai glorificar Deus? Não. Não vai. Então você fica quieto. Na hora que você tem todo o direito de gritar e falar.
Entende? Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque assim, quando você tem conhecimento, você sabe do seu conhecimento, do que Deus fez na sua vida, você não tem necessidade de holofote. Você não tem necessidade. Jesus não tinha necessidade de holofote. Os holofotes aconteciam na vida de Jesus naturalmente. Por quê? Porque as coisas aconteciam. Ele não pedia para discutir com as pessoas. Ele não queria, mas as pessoas ficavam com tanta raiva que discutia com ele. Você está entendendo? Então, assim, ele não pediu para ser chamado de Beelzebul, ele só expulsou demônio. Está fazendo alguma coisa ruim? Não. Quando ele curou no sábado, o povo ficou bravo. Então, assim, quando a gente começa a fazer as coisas de Deus, as pessoas ficam bravas. E por que elas ficam bravas? Porque isso vai tirar as pessoas do ponto de conforto e vai trazer para o confronto. Então, assim, o que acontece quando a gente está do lado de uma pessoa que aparentemente tem muito conhecimento? Duas coisas podem acontecer. Primeiro, se eu não tiver humildade, eu vou querer um confronto. E se eu tiver humildade, eu vou crescer com o conhecimento dela. Agora, digamos que nós estamos falando de um desequilíbrio básico do movimento cristão, que é a humildade. Vamos falar de desequilíbrio. Quando eu estou do lado de uma pessoa que tem muito conhecimento, a tendência que eu tenho é de inibir o meu conhecimento. Então, se eu tenho pavões à minha volta, eu vou criar a síndrome da ema. O que é a síndrome da ema? Eu vou colocar minha cabeça no mais fundo da terra para ninguém me ver. Porque vai que eu falo alguma coisa errada, porque os pavões estão aí à solta. Então a gente inibe a igreja de expressar. Inibe a igreja de deixar a igreja falar. Às vezes a gente inibe a corda de falar. Por causa de conhecimento. Então, às vezes, é importante... Eu me lembro de uma história, eu acho que foi da Joyce Meyer. As meninas que sabem mais sobre isso aí me ajudam. O Levi, ele não sabe muito da Joyce Meyer, não. O negócio dele é o... Chama? Lembra sim. Você sabe sim. Não. Ele é ator famoso. Qual deles? O careca que você parece. Bruce Willis? Bruce Willis. Esse negócio é o Bruce Willis. Então vamos lá. Deixando a brincadeira de lado, a Joyce Meyer um dia ficou incomodada com o marido, porque ela estava do lado do marido e o cara era o crânio de uma profissão lá e tal, e estava numa roda de resenha. E ela pegou e viu que o marido não falava nada. Mas que homem que não fala nada, gente. Ele sabe tudo isso, está deixando um monte de gente que não sabe nada falar na cabeça dela. Aí ele puxou ela lá da festinha, puxou ele e falou assim, vem cá, vem aqui do meu lado. Por que você não fala nada enquanto está todo mundo falando? Aí disse que ele virou para ela e falou assim, é porque quanto mais quieto eu estou, mais eu conheço dele. Mais eu sei o que essa pessoa sabe para me oferecer. Então, veja bem, tem um lado do silêncio, que é para conhecimento, mas tem o outro lado da inibição, que é a falta das pessoas conseguirem expressar quando tem do lado pessoas que têm muito conhecimento. Como que era a fé judaica? A fé judaica era uma fé de imposição. Não era uma fé espontânea. Era espontânea dentro da sua imposição. Por quê? Porque o sacerdote dizia e o povo cumpria. Não tinha essa. Tá fora, tá dentro, excluído, excluído, não excluído, não excluído, incluído, incluído e acabou. O que Jesus vem e ele faz? Ele rompe com isso e ele faz todo mundo pensar acerca da crença. Você deve fazer isso? Você deve seguir esse caminho? Não, você não deve pecar mais. Não é porque você vai entregar um cordeiro por ano que você deve viver uma vida de pecado.
Não é porque você vai na igreja que você deve viver uma vida de pecado. Não é porque você tem acesso à graça que você deve viver uma vida de pecado. E isso não é conhecimento intelectual. Isso é revelação do Espírito Santo, que a gente deve buscar todos os dias. Nessa construção da minha vida, da sua vida, da nossa vida cristã. E aí eu vou ter unidade com Deus e vou conseguir construir pontos de unidade com os meus irmãos. Quando eu tenho humildade para reconhecer que eu estou dentro de algo muito maior. Isso não tem a ver comigo. Hoje eu estou aqui ensinando, tentando trazer à tona aí uma mentoria que não tem a ver comigo, tem a ver com o corpo, tem a ver com a igreja, tem a ver com Cristo. Então, quando você pega, por exemplo, vamos lá, eu vou pegar aqui minha colinha, 1 Coríntios, capítulo de número 12, né? Abra lá, presbítero, 1 Coríntios 12. Nós vamos olhar o que é a igreja de Cristo ou o que deveria ser para a gente encerrar essa reflexão. 1 Coríntios, capítulo de número 12, para encerrar o que deveria ser, o que vai fazer a igreja prevalecer nos desafios desta jornada. Vai lá. Amém, 1 Coríntios 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Sim, o 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado o beber de um único Espírito. Exatamente. Então vamos lá. Vamos sintetizar o que é unidade a partir do texto de 1 Coríntios. Nós já entendemos quais são as síndromes que muitas vezes impedem a gente de ter uma vida cristã. E agora nós vamos olhar aqui para o texto e dizer assim, o que o texto diz? A analogia do corpo. O corpo é uma unidade. E aí, embora o corpo tenha muitos membros, muitas partes importantes, eu vou falar de uma maneira assim mais simples, eu sou um conjunto de unidade. Eu estou todo interligado em todo o meu sistema. Não é o tecido, a pele, esse membro, né, a pele, ele só é um reflexo, é a capa da unidade que acontece dentro. A minha mente é um computador que está ligado por um sistema nervoso interno que circula em todo o meu corpo, trazendo todas as funções e funcionamento. Então, o meu dedo do pé está ligado à minha mente. Olha que coisa mais complexa. Todos os meus órgãos estão ligados à minha mente. E agora eu vou, para poder cutucar vocês, para vocês ficarem ligados, que mente que administra o meu corpo? Qual é a mente que administra o meu corpo? Você sabe aonde está o segundo lugar onde tem mais neurônio no corpo? Intestino. O segundo lugar onde tem mais neurônio no organismo. Ou ele pensa tanto quanto o nosso cérebro. Ele se comunica com o nosso cérebro. Mais do que a gente imagina. Que mentalidade administra o meu dedão do pé? Como eu cuido do meu dedão do pé? Como eu cuido da minha barba? Como eu cuido do meu cabelo? Tudo isso tem a ver com como eu sou, como eu cuido de mim. Você pode ver quando uma pessoa está mais down, mais para baixo, ela para de cuidar de si. E por que ela para de cuidar de si? Porque ela está com uma mentalidade influenciada de abandono. Então veja bem, eu sou um reflexo da minha mentalidade. Eu sou um reflexo
de como eu me administro. Agora, por que eu digo isso? Porque todo o meu corpo está ligado à minha mente. Agora, toda a igreja está ligada a Cristo, que é a mente, é a cabeça. Toda a igreja deve estar ligada a Cristo. O que vai garantir a unidade? É o meu relacionamento com Jesus. É isso que vai destruir a síndrome do pavonismo. E aí, aprovado essa mentoria? O que vocês acharam? Foi bom? Mais ou menos, ou deu para o gasto? Compartilhe aí conosco. Uma coisa que já vem desde muito tempo, né? Me diga com quem andas que te direi quem és. Sim, com certeza. Vai ser um reflexo, né? Sim. Agora, trazendo isso para dentro do nosso período... Fala lá com o pessoal. Como cristãos, né? Sim. Dentro da igreja, nós nos atribuirmos ao que foi a mentoria, a questão da unidade, pensar em você poder usufruir de alguém que tem mais conhecimento e você estar disposto a crescer através da humildade de saber Sim. que você precisa conhecer mais, mas isso não te fazer ser a ema. Isso não te fazer ser a ema, você se enfiar num buraco, porque aquele sabe mais, então eu vou me esconder para não falar nada, porque se eu errar, eu vou ser criticado. Ao contrário, você estar ao lado e dá-me aqui que eu preciso entender isso. Eu preciso subir, eu preciso estar do teu lado. Eu vou me unir a você, não no fato de só a união para fazer a força, mas na unidade para fazer com que seja fortalecido uma comunidade bem alicerçada, firmada numa intimidade com Deus, baseada na cabeça, que é Cristo, e sendo assim a gente tendo um corpo bem formado, em unidade, trabalhando para um mesmo intuito de crescimento, de desenvolvimento do evangelismo, de busca aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo. Amém. É isso aí. As meninas me permitem falar de mais um problema aí para a unidade, que além da destruição de caráter, de reputação, tem um outro problema que é a síndrome de grandeza em meio à pequenez dos outros. Então, assim, eu preciso diminuir os outros para eu me sentir grande. Isso também já é do movimento do pavonismo. Eu preciso diminuir. Então, a pessoa faz, porque ela faz de um jeito diferente, ela não presta. Por quê? Porque aquilo é a forma de eu crescer. É a forma de eu ser grande. É a forma de eu aparecer. Não, mas tem que ser do meu jeito. E a gente lida com isso todos os dias. No ambiente de fábrica, dentro de casa. Às vezes, dentro de casa, o marido fala, mas você não faz como minha mãe. É porque ele tem que fazer igual sua mãe? Quem diz que tem que fazer igual seu pai? Quem diz? Cada pessoa é uma pessoa, um indivíduo. Como que você garante? Nem você faz do jeito que você queria fazer. Quando você se apega, você fala assim, poxa, eu não fiz o que eu queria. Essa é a verdade imperativa do ser humano. Por que eu tenho que diminuir os outros? Por que eu tenho que diminuir as pessoas nas suas respectivas vidas para eu me sentir grande? Eu acho que isso é de uma crueldade terrível. Terrível. Deixa aí no comentário o que vocês acham dessas ferramentas aí, dessa discussão, deste momento que nós tivemos. Vamos lá, gente, vamos eliminar isso que nós conhecemos hoje na nossa possibilidade de ter na nossa vida, vamos eliminar isso em nome de Jesus, não vamos querer, seja grande porque Deus te tornou grande, seja do tamanho que Deus te tornou, apareça naquilo que Deus quer que você apareça, e fique quieto. Quando você é convidado por uma festa, disse Jesus, você não vai procurar os primeiros lugares para se assentar,
Porque vindo o convidado e fala, separei este lugar para um convidado mais ilustre que você. Você vai passar vergonha de ser tirado daquele lugar. Então, fique no lugar que você foi chamado para estar. Porque ali você vai se dar bem. Por quê? Se o convidado olhar e falar, nossa, que está o meu amigo, o que está fazendo aí no fundo? Venha para frente, você vai receber honra, vai receber glória, vai receber... você vai ficar feliz. Ao contrário de você ficar triste por ser envergonhado, de estar numa posição que você não deveria estar. Ok? São pontos fundamentais dos ensinos de Jesus que vão conduzir a gente por um caminho de unidade. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Deus, eterno Pai, quero te glorificar por essa noite. Quero pedir assim a Ti que o Senhor nos dê capacidade de poder compartilhar essa mentoria. Se o Senhor quiser também, se o Senhor não quiser também, a gente já está feliz de estar aqui, participando aqui, compartilhando aqui, nesse momento de alegria, de felicidade. Quero te louvar, te exaltar, te bendizer. E pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe os nossos irmãos, aqueles que não puderam participar, aqueles que não estiveram aqui conosco. Nós pedimos a Ti que o Senhor os ajude, os fortaleça, os dê graça, e que nenhum mal venha sobre eles, mas que eles possam resistir ao dia mal, e que de alguma maneira o Senhor possa fazer nascer em nós um desejo de servir a Ti de todo o nosso coração, em humildade, vivendo uma unidade verdadeira, que é a diminuição do meu eu, da minha vontade, tendo sacrifício e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.